Boa tarde. Primeiramente eu tenho um aviso, alguém esqueceu esse estojo, depois a gente vai deixar lá na frente, onde estava fazendo o credenciamento, vocês podem ir buscar lá, quem for o dono, beleza? Bom, a gente vai começar agora a palestra da Magia e Computação, uma breve história do tempo, com o Márcio, ele é mestrando aqui do ICMC. Então... Testando som. Alô, teste. 1, 2. Boa tarde. Todos me ouvem bem? Nesse tom de voz? Ok? Boa tarde, Sencomp. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, quero agradecer a toda a realização da Sencomp pelo convite. É um prazer muito grande para mim aqui estar com todos vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar. Quantos aqui não são graduandos ou não são da USP? Levanta a mão. Ok. Sejam bem-vindos à USP. A gente espera que, caso vocês não sejam alunos de graduação em outros lugares, sejam aqui conosco. É um prazer ter vocês. A Sencomp é para todo mundo, inclusive para a comunidade, a Sencomp é de vocês. Ok? Bom, vamos começar a palestra. Na verdade, não queria chamar de palestra, mas sim com um bate-papo. Não precisamos da formalidade de uma palestra. Eu quero uma coisa mais tranquila e principalmente a participação de vocês. Então, caso tenham dúvidas, contribuições, eu vou chamar pessoas para vir aqui na frente testar umas magias que eu trouxe aí da computação. Então, se você gosta de participar, ou na verdade, se você não gosta, por favor, amigos daquele que não gosta, por favor, obriguem ele a vir aqui, ok? É mais legal ainda quando alguém vem aqui participar e nunca interagiu com tecnologia, ok? Vamos começar? O tema de hoje é da magia à computação, uma breve história do tempo. Nesse ano, a gente quis trazer uma coisa um pouco nova com relação à computação. O tema parece um pouco estranho, da magia à computação. Imagino quando você leu isso lá no site, você falou, mas o que esse cara vai falar? Bom, até pedir para cortar o áudio. Deixa eu rolar o áudio. Cortar. Aqui, corta. Pronto. Bom, da magia à computação. A magia, ela está presente na nossa cultura pop há muito tempo. Filmes, jogos, séries, tudo basicamente tem magia. E existe uma explicação muito interessante por que a magia é tão interessante, ou por que ela está presente na maioria das nossas, daquilo que nós consumimos. Por um fator muito interessante, porque a magia, ela encanta. As pessoas ao terem contato com a magia ou com a fantasia, elas são encantadas por aquilo que é novo, desconhecido, pelas possibilidades que ela não pode realizar no seu dia a dia. A fantasia ou a magia é uma maneira de você escapar da sua realidade e buscar uma realidade alternativa. Por isso a magia encanta tanto. E na computação nós temos esse mesmo efeito. Quando você já provavelmente viu uma tecnologia nova, como por exemplo o Pokémon GO, talvez, onde você ali teve o primeiro contato com um Pokémon na vida real, a magia aconteceu. Não dá para falar que não é magia. E a computação, então, está muito próximo da magia. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso. Eu não vou concentrar muito na apresentação, eu quero concentrar mais nos demos, mostrar algumas coisas na prática para vocês. Então a palestra é bem curtinha, menos de 1 hora, a gente termina aí, ok? Depois eu abro para perguntas, quem tiver aí discussões para fazer. Bom, vou me apresentar, meu nome é Márcio Maestrello Funes. Agora está um pouquinho melhor. Eu sou professor, já faz 10, 11 anos que eu leciono, comecei nos cursos técnicos, depois fui crescendo, hoje eu leciono no superior, mas eu afastei de lecionar e, por enquanto, só estou aqui mestrando no ICMC. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em sistemas distribuídos e outra em banco de dados, Oracle, também tenho uma certificação de AutoCAD, me formei em telecomunicações e eu sou membro do Missouri Behaviors, que é um congresso que acontece todo ano em Dublin. A gente discute maneiras de medir o comportamento humano. É uma área bem interessante, e aí, quem tiver interesse, depois a gente pode bater um papo sobre o evento. Aqui na USP, eu trabalho com interações humano-computador. Graduandos, já tiveram essa matéria? Alguém já teve essa matéria? O famoso IHC? Já tiveram? Alguém já teve essa disciplina no curso? Poucas pessoas, ok. Aqui na USP eu trabalho com interações humano-computador, computação ubíqua, interfaces naturais, interfaces baseadas em gestos, computação vestível, design, acessibilidade, coisas próximas a isso. E a palestra de hoje tem tudo a ver com isso, com usabilidade, com a questão de interação humano-computador e com a magia que ocorre entre uma pessoa e uma tecnologia nova. Uma vez no tempo,
a humanidade estava bem próximo da magia. Aliás, a magia era aquilo que se usava sempre quando você não tinha uma explicação plausível para as coisas. Quando a colheita não ia bem, algo sobrenatural aconteceu. Talvez os deuses não quiseram abençoar a colheita. Quando talvez eu não consegui conquistar aquela pessoa, talvez os deuses do amor não tiveram a sua mágica. Então houve uma época no mundo onde a falta de conhecimento muitas vezes fazia com que as pessoas apenas acreditassem ou apenas usassem a magia ou aquilo que é o desconhecido para explicar as coisas que aconteciam no seu cotidiano. Com o avanço da tecnologia, as pessoas começaram a entender que as coisas eram porque eram de certa maneira e não porque existia magia. Mas eu queria mostrar para vocês começar um pouco com a linha do tempo. Há 2.560 anos antes de Cristo, a maior tecnologia que o ser humano poderia oferecer nessa terra era erguer uma pirâmide, ou a pirâmide de Gizé. Ela é uma das construções mais antigas, e provavelmente vai ficar muito mais tempo do que as construções que nós temos atuais, e isso era o triunfo da tecnologia daquela época. Na verdade, é um triunfo à magia, mas de uma forma muito diferente do que a magia que nós estamos acostumados. Para eles, magia era aquilo que o faraó poderia prover ao povo. Magia era poder construir uma pirâmide desse tamanho. Mas nós sabemos que, na verdade, era um triunfo da matemática, da engenharia, da logística e de tantas outras ciências que nós podemos ter hoje em dia. A pirâmide foi um dos exemplos de tecnologia primordiais para a humanidade e o começo dela. Para a gente começar a entender um pouco dessa relação de magia e ser humano, vamos caminhar um pouco na linha do tempo. Veja que 30 anos antes de Cristo, Jesus Cristo nascer, nós temos a presença de Cleópatra, muito famosa. E veja que interessante, de Cleópatra até as pirâmides de Gizé, ou a de Gizé até Cleópatra, a maior tecnologia que o ser humano tinha ainda permanecia. O ser humano não avançou tanto em tecnologia. Avançou em outras áreas, como cultura, sociedade, mas ainda a pirâmide permanecia com a maior realização tecnológica que existia. Mas olha que interessante. Com o passar do tempo, nós tivemos outros avanços, e um desses marcos é a aterrissagem na Lua. Se nós fizermos as contas, Cleópatra está mais próximo da aterrissagem da Lua do que da pirâmide de Gizé. Quando Cleópatra nasceu, na verdade, 29 anos antes de Cristo, se somássemos até a aterrissagem da Lua, na verdade, dá 1999 anos. Então, Cleópatra está mais próxima aí da aterrissagem da Lua do que a própria pirâmide de Gizé. Veja só que diferença. De quando surgiu as pirâmides até a Cleópatra, nós temos pouca evolução. Mas veja como o mundo evoluiu e caminhou de Cleópatra até a aterrissagem da Lua. E muito mais que existe hoje. No passado, as pessoas acreditavam na magia como sendo a explicação de todas as coisas. Até que veio o conhecimento e desmistificou tudo isso. A mesma coisa acontece hoje. O ciclo se repete. Há mais ou menos 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, a computação era feitiçaria para muitas pessoas. Um usuário, por exemplo, olhava para aquilo e falava assim, não acredito que isso está acontecendo. Como é que esses dados vão parar? Ou até o presidente Dilma, há pouco tempo atrás, queria saber o que era computação na nuvem. E isso é um pouco misterioso e uma feitiçaria muito forte, ou que bruxaria é essa? Mas isso tem mudado com relação ao tempo. Por exemplo, o termo realidade aumentada. O termo realidade aumentada, ou a tecnologia realidade aumentada, não é nova, mas ela está muito presente agora com Pokémon GO, por exemplo, na sociedade. E com o passar do tempo, as tecnologias que existem cada vez mais ficam próximas dos usuários. E nós, desenvolvedores, criadores de novas tecnologias, também precisamos verificar como que funciona a relação do homem com a tecnologia. Pokémon GO. Vamos fazer umas contextualizações. Vou fazer uma pergunta. Quantos usuários estão jogando Pokémon GO ativamente? Eu acho que é mais ou menos metade. Quantos usuários baixaram, não chegaram nem no nível 5 e pararam? Levanta a mão. Só de coisa. Olha a minoria. Muito bem, a minoria. Bom, Pokémon GO é um fato, um marco, sem precedentes na história, de uma tecnologia, de um aplicativo, trazendo tanta magia, ou trazendo tanto encanto para os usuários. Vejam alguns números. Está um pouquinho afastado, mas eu vou ler para vocês aqui. No último pesquisa que eu fiz, Pokémon GO já passava de 65 milhões de downloads. Não teve outro aplicativo que teve tantos precedentes, mesmo o Facebook. Isso, downloads pelos meios legais, né, fora aqueles meios não legais. Não é? Depois de 2 dias, 5% dos smartphones dos Estados Unidos já tinham Pokémon GO.
Isso ultrapassou o Tinder, que ocupa aí a posição de 2%. Okay? Então as pessoas talvez estejam interessadas em jogar do que talvez em paquerar. Não vou perguntar quem tem Tinder instalado, ok? Fiquem tranquilos. Superou o WhatsApp, Instagram, Snapchat por tempo de uso. Hoje, Pokémon GO, em tempo de uso, é maior do que WhatsApp, Snapchat e outros aplicativos. Muitos usuários ativos que o Twitter. O Twitter, por exemplo, tem muitos usuários, mas também existe a taxa de usuários ativos. Hoje, nós sabemos que Pokémon GO tem mais usuários ativos do que o próprio Twitter. E superou o Candy Crush. E se tornou o jogo mais popular da história, entrou aí. Deve continuar entrando para os livros aí como o aplicativo mais utilizado. Isso tudo é magia para alguns usuários. Deixa eu fazer outra pergunta para a gente ver um pouco como é a relação do ser humano com a tecnologia. Dos usuários de Pokémon GO, quantos deixam o VR, ou a realidade aumentada, ligada? Ninguém deixa ligada? Consome muita bateria, né? Por que será, então, que Pokémon fez tanto sucesso se a realidade aumentada, que é um dos diferenciais mais poderosos do game, não é usada durante o aplicativo? Eu gostaria de opiniões. Tem microfone para a galera? Tem microfone? Se tiver um microfone aí. Vejam só, não é o primeiro aplicativo de realidade que nós temos contato. Existem outros. Mas, dos usuários que eu pergunto, e até mesmo agora, a maioria não usa a realidade aumentada, que seria o grande trunfo da tecnologia. Por que será que Pokémon GO fez tanto sucesso assim? Alguém poderia me ajudar aí? É chato uma palestra, às vezes, que só a pessoa fala. Vamos interagir. Alguém tem alguma opinião aí? Por que fez tanto sucesso? Ninguém? Tem um corajoso lá atrás. Obrigado, amigo. Depois sem como vai te dar um brinde, tá? Mentira, não vai dar não. Depois vai dar uns Pokécoins para você. Fala comigo. Eu acredito que o que fez Pokémon GO ser tão sucesso foi o hype que foi gerado antes dele ser lançado. Então a expectativa Sim. é mais gostosa do que a festa, talvez? Sim, porque Foi o se hype. você for ver o jogo, ele não é muito bom. Ele é simples. Ok, Tipo, concordo ainda com falta você. muita coisa para ser lançada, que eu realmente espero que eles lancem, porque se você for ver, tipo, não muda muito. Você só faz capturar Pokémon. Ok. E o ginásio, tipo, eu já tentei capturar vários ginásios, ele é muito ruim o sistema. Aham, ok. É muito travado, é legado, tipo, fica dando erro o tempo inteiro. Então, tipo, é um jogo ruim por enquanto. Eles têm que melhorar. Só que muita gente joga. Muita gente, porque, tipo, todo mundo fala. Todo mundo, não, você tá jogando? Ah, não, não tô. Ah, joga aí, tá bom. Aí vai jogando, todo mundo joga. Porque é muito falado, mas as Ok. pessoas começaram a falar por causa desse hype que foi aumentando e aumentando, aumentando, aumentando. E eu nunca vi tanto Ok. hype por causa de um jogo. Alguém concorda com ele ou discorda? O jogo é bom? Não? Podem falar em voz alta, o jogo é bom? Sim, não, ok. Mais ou menos, é da hora. A gente está querendo entender, ou é muito importante entender, por que um jogo foi tão baixado, tão comentado, se ele tem tantos problemas assim? Ou se a maior tecnologia dele é desativada pelo usuário? Fala. Eu acho que um diferencial é o sistema do mapa, assim, tipo, dá uma sensação que o jogo é bem vivo, assim. Ok. Vocês concordam com ele? Tem mais um usuário lá. Enquanto o microfone chega lá, realmente, não é a realidade aumentada o grande hype do jogo, mas sim uma coisa velha chamada GPS. Quando dois usuários olham para um ponto de GPS e dizem que tem um Pokémon, a magia acontece. Duas pessoas estão conectadas. E realmente, a grande magia, o grande barato é a marcação de GPS. Pode falar. Pode falar, pode falar. Identificar, consegue se ver no que de personagem do desenho que ela gostava. Ok. Então, é como se a magia que ela tinha quando ela era criança está voltando agora. Por isso também ela não consegue continuar. A magia da nostalgia, seria isso? A magia da nostalgia também atrás. Será que se existisse o Digimon Go, aconteceria a mesma coisa? Nem tanto? Não tem a mesma temática, né? Não tem Digimon parado por aí, nem muito menos eu capturo. Muito bem, vamos continuar. Um outro fato bem interessante aí. Desculpe pela foto, mas foi a menos bizarra que eu consegui encontrar. Okay? Vocês usaram essa hashtag nas últimas semanas? Se talvez você esteve fora, offline, numa caverna aí, quem está projetado ali é Marina Joyce, ela é uma youtuber, não é? E a internet quebrou, esses tempos atrás,
porque uma hashtag surgiu no Twitter chamado Save Marina Joyce. Ok? Talvez para aqueles que não nos saibam, houve então uma comoção geral na internet, onde pessoas começaram a criar teorias da conspiração, dizendo que essa menina estava presa, sendo obrigada a fazer vídeos, e nos vídeos começaram a coletar várias evidências, né? E essa hashtag, eu não consegui achar quantos milhões ela alcançou, mas foi muitos milhões. Alguém tem uma opinião sobre o caso? Por que esse hype todo nessa tecnologia? Por que nunca aconteceu isso antes? Por que isso aconteceu agora? Alguém tem uma opinião sobre Marina Joyce? Alguém usou essa hashtag? Nem se for para zoar, pelo menos. Olha só isso aqui, tá? Ok. Eu quis colocá-la aqui porque não foi um fato tão interessante. A internet subiu e logo já se normalizou. Mas provavelmente esse foi o primeiro. Esse é um exemplo claro de como é a relação de homem e tecnologia, como é a interação humano-computador. Existe uma série Netflix chamada Black Mirror, alguém já viu? Ela é incrível. Quem não assistiu, por favor, assista. Inclusive, existiu uma hype aí dizendo que talvez isso fosse uma promoção, e se tivesse sido uma promoção da série seria fantástico, não é? Que fala justamente de como a tecnologia influencia na vida humana. E isso é o grande paradigma da modernidade. Como a tecnologia influencia na humanidade. Fala. A minha teoria por trás de todo esse hype é porque quanto mais tempo passa, mais gente a gente passa muito tempo conectada. Então, eles têm muito acesso à informação. E como todo bom desocupado, a gente adora achar alguma coisa, né? Ok. Então, uma das razões de por que tanto hype é porque as pessoas têm muito mais coisas que agradam elas e que elas começam a falar. E como um vírus, isso vai se espalhando. Então, quanto mais interessante essas teorias de conspiração, é uma coisa que todo mundo adora. Quer dizer, faz mais de 30 anos que o homem meteu o pé na Lua e até hoje todo mundo adora parar para ouvir a história de que o pouso na Lua foi falso. Então, por que não Marina Joyce? Ok. Sim, é verdade, concordo com você. Mais alguém tem alguma opinião para a gente continuar? Não? Mais alguém? Ok. Outra hype. No Man's Sky. E para aqueles que são gamers, vocês viram de onde eu roubei a minha intro, né? Roubei, admito. O primeiro slide é de No Man's Sky, não é? No Man's Sky. Para aqueles que não são gamers ou não estão acompanhando atualmente, No Man's Sky é um jogo indie lançado há poucos dias, produzido pela Hello Games, distribuído pela Sony, então você pode jogar no seu PlayStation 4 e existe também a versão para o computador. Estou jogando pra caramba esse jogo, não consigo parar de jogar. E ele é um marco histórico e talvez uma declaração de amor à matemática, porque é um jogo completamente diferente daquilo que tudo já existiu. É um jogo que permite você viajar para uma galáxia onde você pode se encontrar com 18 quintilhões de planetas. E, segundo os desenvolvedores, o planeta tem um tamanho real, como se fosse um planeta, e nenhum planeta se repete do outro. Os animais, a vegetação, enfim, a geografia dos planetas todos são diferentes. Como que esse jogo funciona? Esse jogo funciona com programação procedural, onde cada vez que você chega a um ponto determinado matematicamente, várias triggers, computeiros, imaginem comigo quantas classes devem existir no jogo. Espero que não seja Java, talvez, ali. Mas quantas classes existem ali para que um jogo consiga calcular matematicamente e criar um novo planeta com espécies de vida totalmente novo para você, usuário. Incrível. Quantas pessoas estão jogando esse jogo? Poucas pessoas, ok. Bem. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse jogo? A hype desse jogo? Os caras são milionários, ganham muito dinheiro, o jogo foi muito falado, faz um ano já que tem esperado. Alguém quer falar sobre esse jogo? Quer comentar alguma coisa? Não? O pessoal está tímido. Ok, bom, são 3 casos e uma palavra interessante. Aliás, essa palavra está sendo usada muito agora, né? O hype. O que é o hype? O hype é a expectativa, as pessoas comentando, aquela motivação que você consegue colocar em cima. São 3 exemplos de como a tecnologia tem influenciado o homem. E como isso pode, de aqui para frente, mudar o rumo da história. Um dia, no passado, as pessoas, por falta de conhecimento,
elas não conseguiam explicar as coisas e aprendiam magia. Hoje as pessoas estão até cheias, como disse meu amigo lá, de informações. Existe até um termo para isso chamado oversharing, onde as pessoas estão compartilhando too much, né? Compartilhando muitas coisas. Isso pode ser até prejudicial. Continuando. Falando um pouco de magia. Eu fui no dicionário para pegar a definição do que é magia. E segundo Aurélio, magia é a religião dos magos. Bem redundante aí, né? É a produção de atos extraordinários e sobrenaturais, encanto e fascinação. E existe a magia branca, que é a arte de aproveitar os segredos da física, da mecânica, etc. E existe a magia negra, ou bruxaria e evocação dos mortos. Quando eu comecei a ler essa definição, eu fui buscar uma outra definição e se encaixou perfeitamente. O que é computação? É a religião dos computeiros. Diferente um pouco de outras áreas, não querendo puxar a sardinha para a nossa área, nós temos uma relação muito especial de amor e ódio com a computação, não é verdade? Amor intenso quando aquele código compila de primeira, ou ódio mortal quando ele não compila de jeito nenhum. O computeiro, muitas vezes, ele aguenta muito tempo ali programando, ele aguenta salários baixos, porque existe um amor, uma paixão, uma fascinação ali pelo novo e desconhecido. Eu não sei o motivo que te levou a trabalhar com computação, mas provavelmente existiu algum sonho, alguma magia por trás disso, ou ainda existe. Produção de atos extraordinários sobrenaturais. O código compilado de primeira é um ato extraordinário e sobrenatural. É muito parecido. Encanto e fascinação, Pokémon GO e outras tecnologias. Magia branca, a arte de aproveitar os segredos do GitHub, do Stack Overflow, tutoriais, etc. Né? A nossa magia branca. Ou a magia negra, que é a bruxaria invocação de gambiarras aí que eu sei que vocês fazem. Então nós podemos ver que está muito próximo. Na verdade, muito próximo do usuário. Nós somos usuários, mas somos usuários que criamos tecnologias para outros usuários. E é justamente dessa relação que eu gostaria de falar hoje. Como a gente consegue encantar um usuário? Diferente do passado, onde, por exemplo, o bicho TI na empresa, ele era um ser extraterrestre, hoje as pessoas sabem o que é tecnologia. As pessoas já têm noções de bancos de dados, de algoritmos. Inclusive, por exemplo, um CEO de uma empresa é uma pessoa que tem características também, ou formações, ou conhecimentos médios sobre tecnologia. Então nós estamos vivendo hoje uma quebra um pouco grande de paradigma, onde os usuários não são tão leigos assim. Eles já esperam e têm expectativas sobre tecnologia. Isso é um pouco de peso para nós. Isso exige que nossa tecnologia, ou a bruxaria que nós criamos com algoritmos, seja de alto nível, seja de qualidade. Aproveito para roubar uma frase de Carl Sagan. Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia. E, parafraseando, um algoritmo também é a prova de que homens conseguem fazer magia. Vejam essas duas fotos. Olha a cara de satisfação desses dois caras aqui. Eu acho que talvez o pessoal da Idade Média não consiga retratar bem, mas um cara fazendo alguma coisa muito legal com 2 P's deve ser uma satisfação muito grande. Nós, computeiros, temos uma relação muito interessante, muito próxima da magia, quase uma religião. E quando a gente, por exemplo, trabalha com o usuário, às vezes fica um pouco complicado na interação humano-computador. Levanta a mão, quem já teve algum problema com o usuário? Levanta a mão, quem já teve problema com o usuário? Talvez no suporte, não é? Vou contar para vocês uma historinha. Quando eu dava aula, há um pouco de tempo atrás, não muito, foi uma das primeiras escolas que eu trabalhei, estava dando aula de Office para pessoas de várias idades. Então tinha jovens, mais idosos, e uma senhora então levantou a mão e disse para mim assim, olha, Márcio, eu não estou conseguindo clicar nesse botão. Eu falei, por quê? O que você está fazendo? O que está acontecendo? Ela pegou um mouse, apontou como se fosse um controle remoto e começou a apertar. E aí a gente mostrou para o usuário, na verdade, que não era bem assim que funcionava. Porque ele já tinha contato com a tecnologia. Na casa dela, o controle funcionava daquela maneira. E por que o computador não conseguia continuar usando daquela mesma maneira? O fato é que nós criamos tecnologias para seres humanos. A computação, por muito tempo, ela ficou distante dos seres humanos. E hoje, mais do que nunca, o grande paradigma é como o ser humano está se relacionando com a tecnologia. Ou será que ele está se relacionando bem com a tecnologia? Exemplos como Mariana Joyce, talvez não. Exemplos como No Man's Sky nos diz que sim. Então, isso para nós é de extrema valia. Como o ser humano se comporta com a tecnologia.
e uma frase para guardar no coração, dentro de um usuário também bate um coração humano. Já viram no trânsito, quando você está dirigindo, embaixo está assim, ó, você também já foi um aluno, tenha paciência? É a mesma coisa. Todos nós fomos um usuário que talvez não conseguimos instalar o drive da nossa impressora ou até mesmo Wi-Fi. Então lembre-se, quando você for desenvolver tecnologias para seres humanos, o ser humano também, o usuário também tem um coração humano. Okay? Bom, falando um pouco mais da tecnologia, existe uma área chamada interação humano-computador. Aqui na USP, para aqueles que desejam seguir a pós-graduação, nós temos um laboratório e professores dedicados exclusivamente a essa área. Aqui nós temos o laboratório Intermídia, a qual eu faço parte, e lá nós trabalhamos tecnologias que falam sobre como o humano se interage com o computador. E gostaria de destacar algumas delas. E talvez se você está procurando alguma tecnologia, alguma hype para o seu TCC, talvez eu possa te ajudar. Dentro da interação humano-computador, existe o que para mim é a mais mágica das computações, que é a computação ubíqua. Quem já ouviu falar de computação ubíqua e sabe o que é? Poucas pessoas, ok. Vou contar para vocês. Computação ubíqua tem uma definição muito legal e bem mágica. Computação ubíqua é a computação que está em todo lugar e que está em lugar nenhum. Estranho, não? Aliás, se posso comparar, no dicionário, Deus é ubíquo. Deus, segundo a definição bíblica, está em todo lugar, ele é onipresente. A computação ubíqua é a computação onipresente. É a computação que está em todo lugar e em lugar nenhum. Como isso pode acontecer? Veja que no passado existia um paradigma onde o computador era sempre associado a desktops. O computador era mouse, teclado, um gabinete e um tubão. Isso era computação. Com o passar do tempo, hardware sendo mais baratos, software ocupando menos custo computacional, nós tivemos então essa quebra de paradigma. Vou dar um exemplo de computação ubíqua. Nós estamos aqui agora nesse anfiteatro e a computação ela pode estar presente aqui. Por exemplo, nós temos algumas câmeras espalhadas, essas câmeras estão captando a nossa imagem nesse momento, enviando para um servidor, por exemplo, para a nuvem, etc., e sendo exibidas em tempo real, em streaming em outro local. Isso é computação ubíqua. É a computação onde você não precisa exatamente estar com o teclado e com o mouse para se relacionar com computação. É a computação que fica invisível, onde você não precisa teclar uma tecla, mas quando você passa um crachá, por exemplo, numa catraca, e aquilo é validado num banco de dados, existe a computação que está ali por trás, servindo o ser humano. Isso é computação ubíqua. Dentro de computação ubíqua existem algumas áreas muito interessantes, e uma delas é a área de interfaces naturais. Vocês já, por acaso, usaram a frase OK Google alguma vez? Se sim, você acabou de utilizar uma interface natural. Se você usou, por exemplo, qualquer interface que usou o movimento do celular, como, por exemplo, virar o celular para gestar uma tela ou uma tela cheia no YouTube, você está usando uma interface natural. Interface natural é uma interface que usa algo que é natural do ser humano para poder se relacionar com a computação. Quando eu faço um gesto, o gesto é algo natural do ser humano, e esse gesto pode ser algo utilizado para o computador. Quando eu falo, por exemplo, existem alguns projetos de eye tracking, que permite capturar os olhos do usuário, e muitos usuários, por exemplo, que não têm movimento, né, têm paralisia, conseguem digitar ou usar o computador através do movimento dos olhos. Isso é que se estuda na interface natural. Existe a captura e acesso, ciente de contexto. A captura e acesso à informação permite que a computação ubíqua guarde os seus dados a todo momento e deixe esses dados totalmente acessíveis. Vocês fazem ideia, ou nós fazemos ideia, de quantas informações suas estão pela internet? Obviamente, se você, por exemplo, dá um Google, você vai achar muito de você na internet. Mas, por exemplo, você sabe em quantos lugares a sua imagem está gravada em um banco de dados? Quantas câmeras já capturaram a sua imagem? A captura e acesso à informação é justamente isso. Capturar essa informação do usuário e deixar sempre disponível para que ele possa utilizar. Outra computação mágica é a computação ciente de contexto. Um usuário entra numa sala e existe um sensor ligado a um sistema computacional e aquele sensor, ao detectar a presença de um usuário, liga automaticamente o ar-condicionado. Isso é uma computação sensível, ciente do contexto. A computação que está monitorando o ambiente e, caso aconteça alguma coisa, rapidamente o sistema computacional cria algo, tem alguma ação, cria alguma interação com o ser humano. Isso é ciência de contexto. E por último, uma das mais mágicas, a internet das coisas. Vocês já trabalham com a internet das coisas? Ok. É uma área em potencial muito grande. A internet das coisas é aquela internet
que é possível estar comunicada a qualquer objeto inanimado, como uma geladeira e outras mais. Ali embaixo tem a foto de Mark Weiser, ele é o pai da computação ubíqua. Ele escreveu um artigo falando sobre isso lá, chamado A Computação do Século XXI, lá em 1991, onde ele previu que no futuro tudo estaria interconectado. E ele acertou sua previsão. Falando um pouco mais do tema dessa palestra, vamos ver um pouquinho sobre como a magia já estava presente há muito tempo na cabeça dos usuários. O que muda é a tecnologia, os usuários não. Sempre vai ter ser humano para trabalhar com tecnologia. E o comportamento pode ser previsto. Veja alguns exemplos de como o ser humano já pensava no futuro com algumas ideias do passado. Exemplo aqui, A Bela e o Monstro. Nós conhecemos como A Bela e a Fera. Essa história da Disney, né, que a Disney depois utilizou, ela foi criada na França em 1740, ela é muito velha. Criada por Gabriele Bardot. Resumo, presença de objetos inanimados que adquirem vida e poder de comunicação. Onde a gente encontra isso na computação? Internet das coisas. Há muito tempo atrás, a fantasia já dizia que nós poderíamos interagir com os seres animados. Obviamente não como a fantasia nos diz, mas hoje é possível você, por exemplo, conversar com a sua planta. Um usuário, há algum tempo atrás, publicou no Reddit um experimento que ele fez, onde a planta dele mandava um Twitter para ele uma vez por semana. Como? Simples. Ele colocou um sensor dentro da terra do vaso da plantinha, um sensor de umidade, ligou no Arduino, ligou na internet, e toda vez que o sensor batia a umidade X, o Arduino disparava um tweet dizendo assim, olha, estou com sede. E ele ali tinha relação com a planta dele. Nós estamos comunicando com as coisas. É claro que é o primeiro passo. É claro que a humanidade vai caminhar muito mais com relação a isso. Mas é possível já, por exemplo, você descobrir se existe Pokémon na sua volta usando o seu sapato. Não sei se vocês viram, mas já tem um projeto no Kickstarter lançado para que exista um sensor, provavelmente Arduino, Raspberry, alguma coisa, embutido no seu sapato, que ligado ao celular, quando você está próximo ao Pokémon, o sapato dá uma vibrada. Essa é uma possibilidade. Tomara que parem no tênis e não subam aí, né? Esse é um exemplo. Hoje nós estamos relacionando com os objetos inanimados. Isso é um grande hype. E se você talvez está procurando um tema interessante para trabalhar, é o tema que eu indico para você. Ainda falando de fantasia, um outro tema, Pinóquio, criado na Itália, em 1883, criado por Carlo Collodi. Resumo, ser humanoide que adquire movimentos e inteligência. Onde que a gente pode ver isso na computação? Alguém pode me ajudar? Podem falar em voz alta? Robótica, né? Hoje nós podemos criar essa feitiçaria, né? Criar vida para o ser humano. Robótica aliado à inteligência artificial. É claramente o exemplo de Pinóquio. O ser humano já fantasiava em dar vida a algo inanimado com inteligência. Hoje nós conseguimos. Outro exemplo. Alice no País das Maravilhas. Foi criado no Reino Unido em 1885, autor Lewis Carroll, que é o pseudônimo de Charles Dodgson. Resumo, menina que desejava viajar para outra realidade cheia de aventuras. Onde pode ver isso na computação? Oi? Realidade virtual. E esse é o primeiro demo que eu quero mostrar para vocês. Eu preciso de um voluntário para vir aqui na frente, para a gente fazer uma feitiçaria e enviá-lo para uma outra realidade, uma realidade alternativa. De preferência, alguém que nunca utilizou um óculos de realidade virtual e morre de vontade. Essa é a chance. Eu tenho algum voluntário? Pode vir. Pode vir. Vamos os dois voluntários? Pode vir você, depois nós chamamos uma outra pessoa. Palmas para ela, pessoal. Aê. Temos uma moça corajosa. Tudo microfone, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Prazer, Márcio. O microfone, você pode olhar aqui para o público? Pode pegar esse seu. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna, você faz o que aqui na USP? Eu não sou aluna da USP, eu sou aluna legal. do IFISP. E eu Temos tô uma aqui intrusa, no... desculpa, temos uma convidada. Sou intrusa. Tô brincando. Que quer usar um óculos de realidade. Que quer usar Muito bem, vamos fazer uma bruxaria e transportar a Bruna para outra realidade. A gente não vai ver o que a Bruna está fazendo, eu fiz de propósito, porque a Bruna vai contar o que está nessa realidade e nós vamos querer imaginar, ok? Então eu vou colocar um óculos em você e você vai começar a descrever para a gente o que você está vendo e nós
como curiosos para saber como o ser humano interage com a tecnologia, a gente vai observar o comportamento humano sendo executado, ok? Pode ser? Muito bem. Vou vestir em você o óculos. Segura para mim, por favor. Muito bem. Eu acho que você vai, não sei se você vai dar usar o óculos. Ah, legal. Vem cá, Bruno. Imagina, você achou tomar susto? Eu nunca ia fazer isso com você. O que você acha? Muito bem. Ok. Bora vestir. Ok. Por exemplo, vou colocar um fone em você. Esse fone isola bastante, tá? Então você vai ficar bem imersiva na tecnologia, tá? Tudo bem aí? Se doer, você fala, tá bom? Pega o microfone para mim, por favor. Bruna? Ah, tá me ouvindo. Eu vou entregar para você o microfone. Provavelmente você vai ter que dar um start aí e apontar para uma opção chamada start com a cabeça. Tá vendo alguma coisa? Ok. Pode ser uma realidade invertida, não é? Tá vendo alguma coisa? Pontinhos laranjas. Pontinhos laranjas, isso é bom. Você vai ter que olhar em volta, porque você está numa nova realidade. Achei. Opa. Ok. Bruna, o que você está vendo? Tá escrito irmãs, começar e sair. E Isso. tem Isso. uma Pode pessoa apontar para feliz começar. sorrindo aqui. Pode clicar não, na verdade, apontar para começar. Começou? Tá carregando. Ele é um jogo bem imersivo, então você tem que olhar 360 graus para cima, ok? Pareceu que tá carregando e voltou. Espera aí. Vai começar. Você pode descrever onde é que você está? Credo! Descreve pra gente o que você está vendo, os Eu tô objetos. numa sala. Aham. Eu acho que o homem tá indo pra lua aqui. Tem uma TV ligada. Que não tá pegando nada. Ok. Nossa, gente, isso aqui é muito bom. Tem umas bonecas aterrorizantes em cima de uma lareira. Ok. Tem um quadro. Ai, meu Deus, essas bonecas não tão legais. Puta que... Ah, não, é sério, é sério. Tem, O que você está tem vendo? um lençol. Gente, apareceu um lençol. Ah, não, apagou a luz, apareceu um lençol. Deve ter alguma coisa aqui embaixo. Tem umas cortinas, eu estou numa sala antiga, daquelas que todo mundo deve ter medo. Tem uma porta abrindo. Puta. Como é que eu faço para ir nessa porta que abriu para fugir desse lençol que está do meu lado? Não é legal quando um trovão do nada... Alguém já assistiu Poltergeist, que tá para sair alguém da televisão? Tem alguém cantando uma música de terror, provavelmente as bonecas sumiram. Tem uns pássaros passando na sala. E as bonecas ainda estão no chão, cantando. O lençol está aqui. Eu acho que eu vou tomar um susto quando as bonecas pararem de... O quadro sumiu. Puta merda. Meu, eu tô tentando fugir da boneca. O que mais?
Ele está em Stranger Things. Bruna, você nos ouve? Mano, a boneca tá no sofá virando a cabeça. Mano do céu. Ela tá me encarando. Leon, marca aí meu pulso, que eu tô com esse negócio aqui. Vê que eu tô assustada. Apagou a luz. Mau sinal. O que você está vendo? Acabou. Acabou? Acabou. A boneca Aí. me matou aqui. Palmas para ela, pessoal. Puxa, pode tirar? Aí. Conta pra gente um pouco da sua experiência com realidade virtual. Você não gosta de boneca mais? Ok. Obrigado, Bruno. A gente parte para um outro usuário para testar ou a gente continua a palestra? Mais um? Alguém que tem muito medo de terror e quer vir? Então vem, pode vir. Pode vir. No final da palestra, depois eu deixo vocês usarem aí, quem quiser. Aliás, aproveitando, pessoal, isso é muito simples. O que eu estou tendo aqui de tecnologia? Eu paguei R$60 nesse case, tá? Vou até abrir ele aqui. Pode vir aqui, usuário. Tudo bem? Prazer, Márcio. Você é o? Gabriel. Estou aqui um microfone para você, Gabriel. Ui, corri agora, tô cansado. Aqui nós temos um case, comprei no Mercado Livre, paguei R$60. Ele basicamente permite que a gente consiga visualizar um aplicativo que está dividido em estereoscopia. Estereoscopia é quando nossa visão humana é estereoscópica, ou seja, captura duas imagens e o cérebro junta as imagens dos dois olhos. Quando a gente usa um aplicativo que também está partido na mesma posição dos olhos, nós temos uma imersividade e vocês viram o que aconteceu aqui. Está preparado? Não, mas Não? vai. Ok. Vamos fazer a mesma experiência. Você tem medo de altura? Não, então tá, vou ter para você. E aqui eu estou usando um celular normal, tá, pessoal? Nada de... Prontinho. Boa viagem. Ai, meu Deus. Qual é o seu nome mesmo? Seu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Tá. Provavelmente vai ter um menu de start para você. Aham, só tô vendo bolinhas. Isso, dá uma procurada aí. Realidade. Ah, aqui. Quer ver? Como é que eu faço? Ah, cabeça. Ah, foi. Nossa. Tá, um quadro bizarro. Aquele pano. Nossa, pano sujo, caralho. Eu tô no sofá. Eu tô em pé no sofá. Tem tapete. Uma TV bizarra, bem poltergeist mesmo. Olha lá as bonecas. Uma lareira também. Tá, tem um cara falando um monte de groselha atrás, que eu não consigo ouvir bosta nenhuma. Tem um stand. Olhou para cima? Um candelabro bizarro também. Tá, o cara tá falando basicamente pra eu Tá, ficou tudo preto e o cara tava falando pra eu fugir. Tá. Tá, uma das bonecas fugiu. Meu Deus. Tá, a porta abriu. Ai, meu Deus. Tá. Dá pra eu ir pra porta? Ai. Tá, a boneca tá tacada no chão agora. Gente, que treco feio. Tá, ela tá falando. Ok. Nossa, um trovão gigante. Um monte de pássaro preto voando aqui. Tá, agora tem uma sombra saindo da parede. Tudo quanto é lugar. Ai, meu Deus. O candelabro tá piscando que nem louco aqui também.
Outro trovão. Ah, tem uma moça, tipo, moça de chamado com o pescoço quebrado. Ai, meu Deus. Tá. Pano preto. Tá, moça de chamado tá na TV. Nossa, se essa boneca andar, eu tô ferrado. Tá. Nada aconteceu. Janela tá aberta. Um monte de chuva lá fora. Só. Gabriel. Tá acontecendo nada. Gente, com certeza vai vir um susto agora. Prontinho. Gabriel. Gente, não tá acontecendo nada. Caramba. Tá. Boneca ainda no chão. Ai, meu Deus, a boneca tá no sofá. Aí. Tá fungando meu cangote agora. Credo, bicho feio encarando. Tá, ainda tá fungando meu cangote. Ai, meu Deus! Tá, outra boneca me matou agora. Tudo preto. Palmas. Você morreu na outra realidade, mas aqui você está vivo ainda bem. Conta pra gente, você já tinha trabalhado ou visto alguma vez tecnologia? Realidade virtual? Primeira vez? Primeira vez que eu uso, É? sinceramente. Compraria uma tecnologia como essa, por exemplo? Para usar em casa? Se eu tivesse dinheiro, com certeza. Ok. Obrigado. Ok, obrigado. Muito bem. Bom, esse é um exemplo interessante de como o ser humano reage com a tecnologia e é uma bruxaria que nós podemos trabalhar. Eu quero mostrar outra para vocês. Dentro das interações humano-computador, uma outra interação bem interessante é a interface baseada em gestos. Hoje, a principal interface que nós temos de uso do computador é o mouse e o teclado. Mas existem outras interfaces que nós podemos, por exemplo, trabalhar. E uma delas é os gestos. Alguém conhece essa pulseira? Eu ouviu falar? Conhece? Essa pulseira chama-se Mile. Ela é uma startup canadense que deu muito certo. E para nós que sonhamos em criar uma startup, é um exemplo muito interessante. Eles criaram algo que não tinha, não existia, não é algo diferente. Essa é uma pulseira que permite capturar os gestos feitos pelo usuário e controlar o computador utilizando apenas os gestos de maneira espacial. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como se utiliza. Para utilizar essa pulseira, o usuário veste no braço. Deixa eu minimizar aqui minha aplicação. Primeira coisa, vamos conectá-lo. Ok. Eu vou startar aqui um jogo. Bom, quando se fala de uma interface baseada em gestos, eu estou falando de, por exemplo, a movimentação de XYZ. Essa pulseira permite capturar os movimentos que o usuário faz com a sua mão, por exemplo, e, além disso, capturar também os movimentos musculares que são feitos com o braço. Quando o usuário fecha, por exemplo, a mão, o músculo que é tensionado é diferente de quando ele abre a mão. E isso pode ser capturado por uma interface e passado através de sinal Bluetooth para o computador. E agora a gente vai ver rapidamente, que eu estou com o tempo bem estourado, eu vou finalizando já. Esse jogo foi feito no Unity, aliás, é uma plataforma muito interessante, não só para a criação de jogos, mas também que permite o uso de interfaces baseadas em gestos. E eu consigo, por exemplo, controlar um jogo utilizando gestos. Bem lá, Homem de Ferro e coisas assim. Quando eu fecho meu pulso, por exemplo, a pulseira sabe que os músculos foram tensionados e aí ativa a opção de slowdown, que eu vou soltar agora. Muito bem. Então perceba que em tempo real eu consigo criar aplicações com isso e morrer também bem facilmente. Mas, Márcio, quanto custa a pulseira? É um pouquinho caro, ela sai em torno de $200, para nós aqui em Testo Piniquins aí 1.200, depende do dólar aí, né? Mas não é o único dispositivo que nós podemos capturar, por exemplo, gestos. O celular é um ótimo dispositivo, o controle do Nintendo Wii, a própria câmera do celular, ou, por exemplo, o controle do emote, são dispositivos aí
bem interessante. Se alguém quiser depois algumas dicas ou como trabalhar com isso, estou à disposição de vocês. Bom, para finalizar, assim como nós estamos de horário aí, tem que finalizar? Pode ir? Ok. Deixa eu fechar aqui minha aplicação. Pronto, goodbye. Ok, para a gente finalizar, tem mais alguns slides apenas e a gente termina. Vamos lá. Bom, ainda continuando sobre magia e computação, vou pegar uma frase do Bill Gates. Seus usuários mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. E parafraseando para o nosso contexto, nós podemos entender que também os seus usuários são a sua maior fonte de inspiração. Usuários querem ser impressionados, querem ser enfeitiçados. Ficou até meio romântico isso, né? Ficou meio piegas. Mas os usuários desejam isso, e cabe a nós criar essa magia para os usuários. Para finalizar, e aí eu vou startar o meu protótipo ali, um pouco da história da magia. A magia ela surgiu por volta de 3000 a.C. no Império Egípcio, onde existiam sacerdotes que trabalhavam com alguns tipos de magia e feitiçaria. Com o passar do tempo, a magia bem associada à religião caiu um pouco em desuso. No Império Romano nós temos associação com os deuses, mas logo depois, na Idade Média, após o Império Romano, a magia era vista sendo praticada por pessoas, ou seja, não cristãos pagãos, onde eles usavam rituais aí um pouco utilizando o conhecimento de religiões antigas. Depois tivemos na Idade Média, entre os séculos V e XV, onde a presença da magia era muito forte, ou as pessoas explicavam magia quase por todas as coisas. Para finalizar, nós temos um pouco também da relação com o mago, né, aquele praticante da feitiçaria com os computeiros, né? Magos criam feitiços, nós criamos algoritmos, e, é bem difícil também, dependendo do algoritmo, é quase como se fosse uma magia. Né? Escrevem runas, aí, nós também escrevemos através de códigos, misturam ingredientes em poções, nós chamamos de framework na computação, onde nós trabalhamos com vários ingredientes para criar uma nova aplicação, uma nova solução, invocam e capturam seres incríveis, como, por exemplo, o Pokémon GO. E, para finalizar, eu quero falar sobre a realidade aumentada e termino minha palestra. Bom, a realidade aumentada está muito em hype, por causa de Pokémon GO. Na verdade, não se usa muito realidade aumentada, mas esse é um dos preceitos de uso da tecnologia, que você pode visualizar algo que é tridimensional no mundo real, ou seja, um Pokémon que é uma modelagem aí tridimensional ou bidimensional dentro de uma cena aí do mundo real. Quando eu estava na graduação, faz 4 anos que eu me formei, 4 e 5, isso. Quando eu estava na graduação, eu não queria apenas criar um software. Geralmente BCC, a galera, hoje em dia não, mas na minha época era, vamos criar um software, criar uma solução. Eu queria criar algo diferente. Naquela época nós não tínhamos smartphones tão poderosos, sou tão velho assim, mas não tinham aplicações tão robustas como nós temos hoje. E eu sempre senti falta de quando eu queria visualizar as minhas realidades aumentadas, de um óculos que pudesse mudar a minha perspectiva. Hoje, quando você quer visualizar a realidade aumentada no computador, por exemplo, você pega um marcador como esse, vou pegar aqui no peixinho, um marcador como esse, mostra para a câmera e aqui você vê a realidade aumentada. E eu queria sempre ter qual é o ponto de vista ou a visão que a câmera possui. E aí eu prototipei um dispositivo, quero mostrar para vocês. Esse é um protótipo de um óculos de realidade aumentada que eu venho trabalhando já há algum tempo. Aqui ele está configurado, esse aqui vai no braço do usuário, ok? E o usuário veste esta tela, não sei se dá para ver aí, mas aqui tem 2 lentes aí LCD que emulam aí o desktop do computador. Aqui nós temos uma câmera, de resolução um pouco baixa, confesso. Mas como funciona o óculos? O usuário veste, a câmera captura a imagem como se fosse uma câmera, uma filmadora de um celular, envia as imagens para o computador, ali é processado o algoritmo de realidade aumentada e devolve em tempo de execução para as lentes do usuário, só que a diferença é que a câmera acompanha o movimento dos olhos ou o movimento da cabeça. E isso permite uma imersão um pouco mais interessante e mais próxima do que nós vimos aqui com realidade virtual. Atualmente, eu tenho trabalhado esse protótipo usando um Raspberry Pi. Então, eu colo o Raspberry Pi aqui na pulseira e conecto o Raspberry Pi na câmera. Então, o usuário tem uma mobilidade maior. Para soluções de energia, eu tenho usado um Power Bank de 10.500 mAh. Então, se você talvez está querendo desenvolver tecnologias aí para trabalhar com realidade aumentada e gostaria de trabalhar com dispositivos embarcados, essa é uma bateria bem interessante. Então, a bateria vai acoplada no braço do usuário e o usuário, então, visualiza aplicações do Raspberry Pi. E agora eu vou rodar, para a gente finalizar aqui a nossa aplicação.
Tem uma música rodando no fundo aí, né? Tá te chamando lá, Bruna. Ok. Pedir uma ajuda de alguém da Sencomp? Você pode me ajudar? Pode me ajudar, por favor? Você pode pegar aquela mochila? Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou chamar alguém para vir aqui também participar, né? A gente vai vestir o protótipo no usuário, vai vestir a mochila, porque existe processamento. Eu não estou conseguindo processar fora do computador. E ele vai visualizar a realidade aumentada e contar para a gente o que ele está visualizando aí, ok? Eu vou desplugar aqui rapidinho. Quem gostaria de participar? Me ajuda a escolher alguém aí. Tem alguma pergunta aí para fazer da Sencomp, para ver se alguém sabe a resposta? Ali, atrás. Já escolheu? Pode vir, moço de... Aí, tá rodando. Fique tranquilo que não vamos te dar medo, ok? Não te levar para um lugar com bonecas assassinas, tá? É bem mais tranquilo. Pega minha mochila para mim. Vamos colocar o notebook aqui dentro. Qualquer lugar, isso. Pode colocar aí dentro. Isso. Usuário, venha cá. Qual é o seu nome? Rafael. Nós temos aqui o Rafael. Você tem medo, Rafael, de aplicações? Porque muita gente, muita coisa, e é um negócio... Ok. Pode vestir, por favor, a mochila. Ok. Você vai vestir o óculos. Pode vestir. Você está vendo o quê? Tô vendo o pessoal ali, Opa, por baixa então. resolução, Isso. mas dá pra ver. Você pode dar uma voltinha para ver se você consegue visualizar normal. Você está vendo o pessoal? Eu tô, mais ou menos, né? Mais ou Porque menos, né? Ajeita bem certinho o óculos. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Usuário, eu preciso, por enquanto, precisar o notebook. Eu até queria mostrar para vocês. Eu não sei se eu conectar no... Talvez se eu conectar aqui, fazer um teste. Eu acho que eu consigo compartilhar a mesma imagem com vocês. Vamos lá, fazer um testezinho. Perdão. Imagina, eu que peço desculpas. Aqui. Venha cá, usuário, mais próximo. Está me vendo? Eu tô. Dá pra ver mais ou menos sua cara, Aham. identificar tudo mais. Isso é bom ou isso é ruim? Isso eu acho que é bom, né? Sei lá, tipo, você vê com quem você está falando, Se- esse tipo de coisa é sempre muito bom. Ok. Eu vou ligar aqui. Se doer, você fala, tá? Tá bom, Ficou meio esquisito. Se parar a aplicação, você fala, tá bom? tá bom. Opa! Opa. Aê! Muito bem. Ação. Você está vendo a galera ali? Oi. Nós estamos Eu vendo a mesma imagem que tô. você, ok? Ok. Só Vocês chegar um estão pouco me mais perto, vendo? que nós temos um cabo aqui. Ah, Um pouco mais tá perto aqui. bom. Ok. Ok. Muito bem. A câmera é baixa resolução porque eu não tenho muito poder de processamento. Apesar de estar usando o notebook ali, um dos desafios é embarcar essa computação no Raspberry Pi para ele consiga utilizar. Então, nós temos aqui um Cyborg. Ok. E aí, agora... E agora ele vai interagir um pouco com a realidade aumentada. Eu vou te mostrar um marcador. Tá bom. Quando Marcador. você visualizar a realidade aumentada, você fala, ai, tá bem, eu vou ajustar a revisão para você, tá? Tá bom. Tá meio caído agora. E melhorou? Pode ajustar você. A câmera tem um foco de ajuste bem na ponta, pode ajustar. Como Isso, que... é só girar para a direita ou para a esquerda. Isso. Eu vou mostrar para você a realidade aumentada. Aqui, ó, bem aqui na... Vou colocar o seu dedo. Aí. É que eu não tô muito vendo, sabe? Eu sei. É um probleminha. Eu sei. Pessoal, é protótipo, prototipagem, é isso mesmo. Aí, vai voltando. Aí. Ok. Eu acho que eu preciso de um pouco de luz aqui em cima, se puder me... Obrigado. Vamos fazer um teste agora? Eu não sei se... Bom, vamos fazer um teste. Tá bom. Você consegue visualizar... Opa! Uou! Uou! Ah,
Olha que legal. Uou, tem que... Qual que é o alcance dela? Porque aí... Pouco, a resolução é bem baixinha, a resolução é de 800 por 600. Entendi. Ela está bem baixa. Mas o protótipo seria de usuário vestir o óculos e visualizar a realidade aumentada ou poder capturar um Pokémon aí de uma forma mais interessante. O legal é que se, por exemplo, eu virar o marcador... Uou. Ok. Por que no canto tem um íconezinho indicando É porque, na um verdade, aquário? ele é um joguinho... Precisa de um aquário? É, precisa... Ok. Vou mostrar para você uma outra realidade. Opa, beleza. Aqui outra. Esse daqui é um outro exemplo. O foco está ruim, né? Realidade aumentada é isso mesmo. Magia. Acho que o foco está um pouco pior aqui. Opa! Uou! Uma pessoinha. Eu acho que a pessoa não está muito legal. Não. Ela está curtindo, dando umas voltas muito loucas aí. A realidade aumentada ela exige um poder de processamento de imagem um pouco grande. Para quem não conhece, o que está acontecendo? Quando o algoritmo de processamento de imagem reconhece o padrão da imagem já cadastrado previamente, ele então imprime a modelagem 3D em cima dele. Ele está fazendo essas voltas porque a resolução não está muito legal. Vou ver se consigo ajustar para você aqui. Ok. Deixa eu pegar o peixinho aqui de novo e a gente... essa é uma aplicação para criança. Se você pintar o peixe com giz de cera, o peixe modelado aparece com as mesmas cores. É uma aplicação bem interessante. Ui, eu quero. Ok. Isso. Por isso então que ele está todo branco, né? Ele está todo branco esperando uma cor aí. Só falta uma Pokébola agora. Ok. Se quiser mexer a cabeça e tentar visualizar de uma outra forma. Deixa eu ver ele de frente. Só estou com medo de cair aqui, né? Porque seria um pouco desagradável. Não vamos pichar o peixe, né, gente? Ok. E morreu. Estou conseguindo ver normal lá na tela? Sim? Ok. Então essa é uma possibilidade de usuário, em vez de olhar numa tela, o Pokémon, ou olhar numa tela alguma coisa, você tem uma outra posição. Nós poderíamos, por exemplo, colocar marcadores nas paredes, e o usuário caminhando visualiza marcadores, e visualiza quadros, aquários, enfim, visualiza outras coisas aí. Certinho. Tudo bem? Palmas para o nosso usuário. Mais alguém quer testar para a gente terminar a palestra? Alguém quer muito testar? Oi. Terminar? Então vamos encerrar. Deixa eu colocar aqui a aplicação. Querido, qual é o seu nome mesmo? Rafael, obrigado, viu, pela participação. Obrigado a você, viu? Palmas para ele. Pessoal, vamos encerrar a palestra neste momento. Como recado final, gostaria de falar para vocês que esse protótipo me ajudou muito. Esse protótipo, quando eu falei para o meu orientador lá na graduação, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa, tal. Na verdade, na época, eu queria colocar um capacete, um celular, enfim, é uma loucura. Ele falou assim, que não queria me orientar, e com muito custo ele conseguiu. Por causa desse protótipo, eu consegui entrar na USP, foi o projeto que eu consegui entrar aqui dentro, e rolou um convite para fazer o doutorado fora, lá em Dublin. Por causa do protótipo, o pessoal de lá queria muito trabalhar com algo similar, e como eu já tinha algo pronto, rolou um convite. Então, como o recado final para vocês, graduandos, se você tem uma ideia bacana, aproveite que esse é o momento de você fazer uma coisa bem legal e usar no seu futuro. Essa pode ser a ideia que vai conduzir você para a vida. Não faça apenas um projeto que vai ficar guardado numa gaveta. Faça algo realmente que seja mágico para você. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Oi, pessoal. Agora, 5h20, vai ter o coffee lá no vão da biblioteca.
O Márcio vai estar aqui para responder algumas perguntas de quem quiser fazer perguntas. Infelizmente, a gente não vai poder abrir agora para pergunta, porque a gente já está um pouco atrasado. 8 horas tem a palestra do Johnny Ken aqui no Fernão também. É isso, obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Isso, melhor falar.